O livro de Joel é um daqueles textos antigos que, apesar de bem curtinho, tem uma mensagem gigante. É uma história intensa sobre uma crise total, um chamado desesperado para se arrepender e uma promessa de restauração que parece inacreditável. Vamos mergulhar nessa narrativa para descobrir por que ela ainda fala tanto com a gente, mesmo depois de milênios. O livro já começa direto, sem enrolação, com uma imagem de puro terror. Pensa só, não é apenas uma praga, é um aniquilamento em série. 4 tipos diferentes de gafanhotos, um depois do outro, garantindo que absolutamente nada sobrasse. A devastação é total, implacável. Então, a grande questão que fica no ar é: e agora? O que se faz quando a base da vida, a comida, a economia, a própria alegria, é arrancada de repente? Essa crise extrema é o que prepara o palco para uma mensagem de uma importância monumental. A primeira parte da história nos joga de cabeça no meio de uma terra completamente arrasada. O que mais choca aqui é o tamanho do estrago, sabe? Não foi só uma colheita que deu errado. A gente está falando dos campos, a base de tudo destruídos. As videiras e figueiras que eram símbolos de prosperidade ficaram peladas. A coisa chegou a um ponto que até as ofertas no templo pararam. Ou seja, a vida religiosa foi interrompida. Com tudo isso, a alegria simplesmente secou. Foi uma crise total, agrícola, econômica, espiritual e emocional. Bom, os estudiosos olham para essa praga de duas maneiras principais. Alguns veem como evento literal mesmo, uma infestação de gafanhotos historicamente precisa, algo que acontecia na região. Outros já interpretam como uma metáfora poderosa, um símbolo para a invasão de exércitos inimigos que viriam como um julgamento. De qualquer forma, a mensagem é a mesma: a destruição está aqui, e ela é um sinal. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada. Esse desastre físico todo é apresentado como um prelúdio, um aviso de algo muito, mas muito maior que está por vir. Esse termo, o Dia do Senhor, é um conceito central em várias profecias. E olha, não se trata de um dia de 24 horas, tá? É mais como uma era, um período de intervenção divina decisiva. Joel usa a praga de gafanhotos para alertar, para dizer, gente, isso que vocês estão vendo é só uma sombra. O verdadeiro dia do acerto de contas, esse está chegando. Dá para sentir a urgência na voz do profeta, né? Ele descreve esse dia não como algo distante e abstrato, mas como uma tempestade que já está se formando no horizonte, vindo como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. É iminente. No capítulo 2, a descrição fica ainda mais intensa. A linguagem usada para descrever essa força é militar. Eles se movem com a precisão de soldados, transformando um paraíso num deserto. A mensagem é clara. O que está vindo é organizado, é implacável e é impossível de parar. Mas, no meio de todo esse pavor e destruição, surge um ponto de virada. Um chamado não para fugir, mas para responder de uma forma profunda e genuína. Essa é, talvez, a frase mais famosa do livro e que resume a mensagem central dele. Não se trata de fazer rituais por fora ou demonstrações públicas de tristeza. É um apelo por uma transformação interna, radical. Essa distinção aqui é crucial. Rasgar as roupas era um costume da época para expressar luto, um ato visível para todo mundo. Mas a mensagem de Joel é que Deus não está interessado no show, ele quer a realidade. Um coração rasgado simboliza um quebrantamento genuíno, um arrependimento que vem de dentro para fora. E por que alguém deveria se arrepender diante de um julgamento tão terrível? A resposta não está no medo, mas na própria natureza de Deus. O convite ao arrependimento é todo baseado nesses atributos. A esperança existe porque Deus é descrito como misericordioso e compassivo, lento para se irritar e cheio de amor. Ele é apresentado como alguém que prefere perdoar a punir, que se arrepende e não envia a desgraça. É essa natureza que torna o retorno possível. E a partir dessa esperança, a narrativa muda drasticamente do julgamento para a promessa, revelando como a restauração pode ser completa. Isso aqui é surpreendente. A promessa não é só de parar o sofrimento, é sobre compensação. É sobre restaurar o tempo perdido, devolver o que foi devorado. A promessa é de uma restauração tão completa que apaga os anos de devastação. E então, a gente chega ao clímax das promessas. A restauração não é só material, com colheitas cheias de novo, é profundamente espiritual.
Essa promessa de derramar o Espírito é o ponto mais alto do livro. O que é revolucionário aqui é a universalidade dessa promessa. Ela é para todos os povos, quebrando barreiras de idade, gênero e classe social. Séculos depois, lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro cita exatamente esta passagem para explicar o evento de Pentecostes que marcou o nascimento da igreja cristã. O livro termina com uma visão cósmica, ampliando o foco de uma nação para o destino de todos os povos. A cena final é de uma escala monumental. A repetição da palavra multidões cria uma imagem poderosa, uma vasta assembleia de todas as nações reunidas para um veredito final. Este lugar simbólico, o Vale da Decisão, é onde a justiça final de Deus é executada. É o ponto culminante para onde toda a história humana estava se movendo. O resultado desse dia é um contraste gritante. Para as nações que agiram com violência, há julgamento. Mas para aqueles que se voltaram para Deus, a promessa é de segurança. Eles se tornam um refúgio, uma fortaleza. O mesmo evento tem dois resultados diferentes, dependendo da decisão de cada um. E assim, o arco da história de Joel está completo. Começa com uma terra que se parece com um deserto, totalmente devastada. E termina com uma promessa de segurança, bênção e um lar eterno na presença de Deus. O livro termina com esse julgamento, mas deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Se o Vale da Decisão é onde os destinos são selados, a mensagem de Joel sugere que as escolhas que levam a esse vale são feitas aqui e agora. Fica aí uma reflexão sobre o que isso pode significar para a vida hoje.